Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Therapcast. Eu sou Adriana Ragazzini, terapeuta complementar, e hoje vamos mergulhar num tema que toca a todos nós, a força da mãe que vive em nós. Vamos falar sobre a importância da energia materna, os vínculos invisíveis que carregamos e como essa relação pode ser a chave para destravar sua autoestima, prosperidade e relações. Respira fundo e vem comigo. Muitas vezes a gente se sente como se estivesse carregando o mundo nas costas, mas sem ter onde se apoiar. Você já sentiu isso? Essa sensação muitas vezes vem da desconexão com a nossa mãe interna, com a força original que nos nutre, nos valida e nos autoriza a viver plenamente. Imagine uma linda planta, com folhas grandes e viçosas, tentando crescer em um vaso onde suas raízes não conseguem se firmar. Ela até recebe luz, tenta florescer, mas vive murchando, sempre com sede de algo que não sabe explicar. Assim somos nós quando estamos desconectados da mãe interna, ou da energia materna que vive em nós. Sem raízes fortes, a vida não floresce com leveza. Vou te dar alguns exemplos do seu dia a dia. Você sente que precisa provar o seu valor o tempo todo? Não consegue se permitir descansar sem culpa? Tem medo de ser rejeitado ou rejeitada, ou então se adapta demais? Atrai relações em que precisa maternar o outro? Tudo isso são sinais que o fluxo do amor da sua origem está interrompido. Quero compartilhar com vocês a história de uma cliente e seu perfeccionismo silencioso. Essa cliente é mãe, esposa e uma profissional competente. Mas dentro dela sempre existia uma cobrança incessante. Ela nunca sentia que fazia o suficiente. Se o jantar não ficava perfeito, ela se culpava. Se os filhos choravam, ela se sentia inadequada. Ela cuidava de todos, mas esquecia de si mesma. E quando perguntavam como ela estava, ela respondia com aquele sorriso automático. Tudo bem, só um pouco cansada. No fundo, ela vinha repetindo um padrão invisível. Buscava aprovação que não sentiu da mãe, tentando ser perfeita. Ela não percebia, mas sua criança interior ainda esperava o olhar que faltou. Ela não sentia que podia simplesmente ser, sem ter que provar algo para ninguém. Um outro cliente que trabalhava muito. Ele tinha ideias incríveis, talento de sobra, mas o dinheiro nunca fluía da forma como ele queria. Numa constelação, ele percebeu que carregava a dor de uma mãe que nunca teve liberdade financeira. Inconscientemente, ele se mantinha pequeno por lealdade, como se sua criança falasse: "Eu faço igual vocês, para pertencer", como se ganhar dinheiro fosse uma traição para sua mãe. E se fosse diferente? E se esses clientes pudessem receber toda essa energia que flui? Porque quando restauramos esse vínculo interno com a energia da mãe, a vida flui. Amor, dinheiro, saúde, prazer, tudo nasce do mesmo solo, o amor recebido no início da nossa história. E quando nos conectamos com esse amor, é justamente o oposto. Acordar com leveza, sabendo que temos valor só por existir. Se sentir seguro ou segura para colocar limites com amor. Conseguir receber elogios, ajuda e até dinheiro, sem aquele desconforto. Confiar na vida como um filho ou uma filha confia na mãe, sabendo que está sendo cuidado ou cuidada. Isso é viver conectado ou conectado à fonte do amor. A mulher que te deu a vida. Aí é a energia da terra que te sustenta. Essas histórias são de mulheres que carregam forças, dores, silêncios. E que ao olharem com mais amor para sua origem, encontraram algo que ninguém poderia dar de fora, a permissão para florescer. Na constelação familiar, dizemos que a mãe é a porta para a vida. Ela representa o vínculo com a abundância, com o corpo, com a força de existir. Tudo o que você quer manifestar no mundo, amor, dinheiro, criatividade, liberdade, prazer, passa pelo seu vínculo com a sua mãe. E isso não significa que você precisa gostar da sua mãe ou não. Ter uma relação perfeita com a sua mãe significa honrar a vida que veio através dela, mesmo que ela não tenha dado mais nada além disso para você. Muitas pessoas dizem: "Mas ela me feriu, foi ausente, me criticava o tempo todo." Sim, pode ser verdade sobre a sua perspectiva. E dói quando olhamos dessa forma. Mas quando ficamos presos nessa dor, perdemos o fluxo do amor que continua disponível através dela, não por causa do que ela fez. Curar o vínculo com a mãe é reconectar com sua fonte de força. Quando somos crianças, enxergamos a mãe como um ser absoluto.
Ela é o mundo, o alimento, o amor, a segurança. E é natural que, diante de qualquer ausência, rejeição ou dor, a criança conclua: se minha mãe não me deu o que precisava, algo está errado comigo ou com ela. Esse olhar infantil cria feridas profundas, a de não se sentir o suficiente, a de ter que provar valor, a de precisar agradar para ser amado ou amada, ou a de rejeitar o feminino por completo. Mas o que esquecemos, e que a constelação familiar nos ajuda a lembrar, é que antes de ser mãe, ela era uma mulher. Uma mulher com uma história, com traumas, com faltas e com escolhas. E uma mulher que também foi filha, e que fez, com os recursos que tinha, o melhor que ela pôde. Quando você continua olhando para sua mãe com os olhos da criança ferida, mantém o papel de vítima. Mas quando você começa a olhar com os olhos da mulher adulta que você é hoje, ou do homem adulto que você é hoje, você começa a perceber: eu posso reconhecer o que doeu, mas não preciso mais carregar essa dor. Uma parte de você ainda espera que sua mãe mude, que venha pedir perdão, que te entenda, que te valide. Ok, mas isso é sua criança interna pedindo algo que talvez nunca venha. O movimento de cura começa quando você, como adulto ou adulta, acolhe a sua criança com amor e diz: sim, doeu, eu sei, mas agora eu estou aqui por você. A gente pode seguir mesmo sem aquilo que faltou. E esse é o momento de retorno à fonte. Não como dependência, mas como reconhecimento da origem. É aí que a energia da mãe deixa de ser um peso e se torna um impulso de vida. É quando olhamos com esse novo olhar de adulto para outra mulher adulta, que também foi criança, que teve que crescer assim como nós, que não é perfeito assim como nós, que é apenas uma mulher também que fez renúncias, que não importa como, cedeu o útero para nos trazer a vida. Nós conseguimos agradecer esse gesto com humildade. Uma mulher que por 9 meses nos acolheu dentro de si para gerar a vida, a nossa vida. E com gratidão a isso, paramos de cobrar. E podemos nutrir nossa criança interna com a nossa mãe interna, a alma, o arquétipo mãe e tudo o que ele significa para nós: amor, segurança, cuidado e nutrição. Então deixamos de cobrar da mãe terrena, a mulher, para nos conectarmos com a alma dessa mulher que nos deu a vida, que disse sim para a sua vida. Consegue sentir a magnitude disso tudo? Isso é crescer para a vida. É como esse olhar de adulto que é capaz de suprir as necessidades da criança interna, conectado com sua mãe interna, a fonte. Então, você pode dar para a criança aquele amor que ela não encontrou, aquele beijo que ela sente que faltou, aquele colo que ela exige até hoje. Você pode suprir isso, porque entende que o que a mãe, mulher, que disse sim para você, te deu o suficiente, a vida. Pense em você como um rio. Você quer fluir, alcançar novos caminhos, viver com intensidade. Mas se você fecha a nascente, se você rejeita a fonte de onde veio, que é sua mãe, o rio perde a força. Não importa o quanto você se esforce para seguir em frente. Sem fonte, não há fluxo. Curar o vínculo com a mãe é abrir novamente a nascente. É deixar a água da vida correr, não pela perfeição da mãe, mas porque você escolhe se reconectar. Joe Dispenza ensina que nossos pensamentos e emoções criam assinaturas energéticas no corpo. Se você revive as mágoas da infância, seu corpo vive no passado. Ele permanece em alerta, como se ainda precisasse se proteger da mãe. Mas, quando você cria novas imagens internas, quando você perdoa, ressignifica, aceita e se abre para um novo olhar, você começa a viver um novo campo, mais leve, mais livre e mais abundante. Você libera seus genes para ativar cura, sua mente para criar, seu coração para amar. A neurociência mostra que as primeiras experiências com nossa mãe moldam circuitos profundos do cérebro, especialmente nas áreas ligadas à segurança emocional, autoestima e pertencimento. Nos 3 primeiros anos de vida, o cérebro da criança ainda está em formação. O sistema límbico, que processa emoções, absorve o ambiente como verdade absoluta. Se a criança percebe a frieza, rejeição ou ausência, o cérebro registra isso como: eu não sou suficiente, eu não sou digno de amor e eu preciso me esforçar mais para ser aceito ou aceita. E esses registros viram programas inconscientes, que seguem rodando mesmo na vida adulta.
Joe Dispenza fala disso como assinaturas químicas no corpo. O corpo se acostuma a viver em estados de alerta, ansiedade ou escassez emocional, mesmo que a situação original já tenha passado. Mas aqui vem a boa notícia. O cérebro é plástico e pode ser reprogramado. Quando você faz uma constelação familiar, por exemplo, ou um exercício com visualização, Theta Healing ou qualquer outra técnica, você começa a criar novas conexões neurais. Você começa a ver e perceber a mãe de outro jeito, libera mágoas e reescreve todas as memórias emocionais. Essa mudança de percepção ativa novos padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então seu corpo começa a responder com mais leveza, segurança e paz. Você literalmente acessa um novo campo dentro de você. A mãe é a origem, mas é você quem escolhe o que faz com a herança que recebeu. Você pode continuar preso à dor, está tudo bem, ou pode, com amor, devolver o que não é seu e acolher o que a vida te deu. Você veio dessa fonte. Quanto mais você se reconecta a ela, mais inteiro, mais autêntico, mais potente você se torna. Você não precisa esperar que ela mude. Basta você mudar o seu lugar diante dela. E com isso, você muda tudo. Se essa conversa tocou seu coração, eu te convido para viver isso de forma prática. Vem experienciar uma vivência terapêutica fonte do amor. Um momento profundo para curar o vínculo com a mãe e liberar a sua energia vital. Você pode viver isso individualmente, presencial online, ou uma vivência com sua mãe, ou ainda em grupo, através da energia da mesa radiônica para alinhar tudo isso. Se você se interessou, entre em contato comigo pelo WhatsApp 19 98151 8386 ou pelo Instagram Adriana Ragazzini e eu te explico como funciona a sua reconexão com a sua mãe, que é muito mais do que a sua mãe, é a fonte de tudo.